Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou responder uma dúvida que, se ela não apareceu ainda na sua programação, ela vai aparecer em algum momento, que é o seguinte: faço o meu processo sozinho, com a minha própria força, ou eu contrato um consultor, um assessor, um advogado, o que quer que seja? Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar sobre isso hoje. Quero começar dizendo o seguinte: não existe certo ou errado. Assim como quando as pessoas me perguntam, Fábio, é melhor eu fazer na Itália, fazer no Brasil, fazer via judicial, fazer via administrativa? Não existe certo ou errado. O que existe é o que é melhor para você. Hoje eu vou te dar dois cenários e você vai avaliar qual cenário é melhor para você, tá? Então vamos lá. Primeiro, vou te explicar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma das coisas, tá? Vamos começar contratando um consultor, um assessor, um advogado. Qual é a vantagem disso? Você não vai precisar se preocupar com nada. Basicamente, quando você contrata um profissional para fazer o processo para você, e um profissional sério, e a gente já tem vídeos aqui sobre picaretas, enfim, procura aqui no canal, coloca aqui assessores, picaretas, e você vai encontrar um monte de vídeo aí que eu dou alguns alertas. Mas estou partindo do pressuposto que é um profissional sério. O que vai acontecer? Primeiro, esse profissional, quando você contrata, ele não vai deixar você fazer nada sem a autorização dele. Então, nenhum profissional sério vai deixar você vir para a Itália sem ter a certeza mais do que absoluta que não vai ter problema. Por quê? Porque o profissional está colocando você dentro da casa dele. Então existe toda uma série de problemas. Imagina se eu tenho uma pessoa aqui que eu recebo, que eu não vi os documentos estão errados, aí no Comune que eu trabalho, imagina o oficial que eu prometi que eu não ia trazer erros, variações e problemas, de repente eu me vejo numa situação. Então assim, um bom profissional vai encher o seu saco para ter a certeza absoluta de que você nunca vai vir para cá sem tudo lindo e maravilhoso. Por isso que a vantagem de contratar um profissional é essa: você não vai ter trabalho, ele vai te orientar desde o início. Olha, você precisa corrigir isso. Olha, eu tô aqui, você tem algum advogado para indicar? Não tenho, ou tenho, tá aqui, fulano, tem esse, tem aquele. Indicou, deixa eu dar uma olhada. As correções, deixa eu ver. Ó, traduziu, deixa eu dar uma olhada nas traduções, eu ver se tá tudo certinho. Vai ver tudo certinho e fala assim: ok, é o seguinte, agora te dou autorização para compra da passagem, eu posso te receber em data tal. Aí vocês vão combinando, e depois de tudo isso, você vai chegar na Itália, essa pessoa vai te buscar no aeroporto, essa pessoa vai te levar para fazer compra, essa pessoa vai te levar nos órgãos públicos, ela vai ser seu intérprete, ela vai ser seu psicólogo, ela vai ser o seu profissional, o profissional que vai estar sempre com você. Eu vou simplificar esse processo compartilhando para você um cliente meu, quando a gente estava no dia da assinatura do processo dele, ele falou assim: Fábio, sabe como você podia usar como marketing, né, como propaganda do seu trabalho? Como assim? Cara, uma frase, porque eu lembrei aqui. Você entrega os documentos na minha mão e você desencana que em algum momento o Fábio volta com uma carta de identidade italiana e com o passaporte italiano. Ou seja, é esse o trabalho de um consultor. Essa é a vantagem. Você não faz nada, você vai ter um profissional que faz por você. Desvantagem: o custo. Hoje um profissional bom vai cobrar 5 mil euros. Qualquer pessoa que cobrar menos de 5 mil euros hoje tem alguma coisa... porque é caro. Só de imposto, se o cara cobra 5 mil euros, ele vai pagar pelo menos 1.000 euros de imposto. Se o seu processo demorou tantos meses, ele vai diluir esse valor que você está pagando. Ele tem o valor do imóvel. Então, ou seja, o trabalho de consultor é um trabalho, os custos são muito altos para prestar consultoria. Por isso que eles cobram caro. Tem uma galera aí que eu ouvi falar que cobra 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Já tem alguma coisa errada aí. Se cobra pouco. E eu sei que quando eu tô falando isso, você tá ouvindo e falando: Fábio, 5 mil euros são 30 mil reais. Eu sei, é pouco para Itália. Quando a gente converte em real, é um carro popular. Mas esses são os custos de um bom profissional. Fazendo sozinho, qual é a vantagem? Você tem o controle total do seu processo. É você que vai escolher o comune onde você vai fazer o seu processo. É você que vai entrar em contato com o comune. É você que vai conversar com o oficial. Você vai ter os seus documentos analisados diretamente para o oficial do comune onde você vai fazer o seu processo. Você vai entrar em contato com o proprietário do imóvel. Você vai negociar o imóvel. Você vai verificar, por exemplo, das dicas que eu dou aqui, se você consegue diretamente conversar com alguns proprietários fora das agências imobiliárias para ver se você consegue diminuir o valor do aluguel e das taxas de contrato. Ou seja, você tem total
poder do seu processo do início ao fim. Essa é a grandíssima vantagem. Hoje a gente vê de vez em quando história e processos de picaretas que pareciam ser boas pessoas e que foram presos, e que todos os processos passam por investigação e muitos deles são cancelados, às vezes pessoas que não tinham nada a ver. Por outro lado, a vantagem de fazer sozinho é que você não tem como dar nada errado no futuro, porque você que cuidou do seu processo do início ao fim. Outra vantagem, você vai viver na Itália, você está fazendo o caminho inverso do teu antenato. Mesma forma que o seu antenato chegou no Brasil, teve aquelas dificuldades de língua, dificuldade de não entender como funcionava aquela cultura. Para mim, eu fiz o meu processo sozinho, faria meu processo sozinho de novo, e eu sempre vou recomendar que as pessoas façam seus processos sozinhos, porque a experiência de fazer isso é única. É uma vez na vida que você vai reconhecer a sua cidadania italiana, e para mim é a experiência que mudou a forma como eu sou enquanto pessoa. Eu sou uma pessoa diferente porque eu passei pelo meu processo. Se hoje eu tô aqui conversando com você, inclusive, e me tornei autoridade, é porque eu fiz o meu processo sozinho. Então, eu não tenho um equilíbrio entre as duas coisas aqui. Eu sei que eu vou sempre pender para quem faz o processo sozinho, mas existe uma desvantagem, que é o estudo. Você vai ter que estudar italiano. Você não precisa falar italiano fluente, mas você precisa falar italiano ao menos para você fazer se comunicar, se fazer se entender e entender as pessoas. Você precisa estudar sobre cidadania italiana, entender como funciona. Você precisa estudar como funciona a cultura italiana. E que não é um problema, porque tudo isso eu te dou aqui, te dou no blog, estudar te dou no Sagabook. Isso não é o problema. A fonte de estudos não é o problema. É o tempo que é um problema. Por quê? Porque você vai ter que se dedicar para estudar. Quando você contrata alguém, você paga, você não precisa estudar nada. Embora eu recomendo que você estude tanto quanto você fosse fazer sozinho, porque você precisa ver, para saber se alguém está fazendo alguma coisa certa ou errada, você precisa saber o que essa pessoa está fazendo. Se você entrega tudo na mão dela, de novo, você corre o risco de repente ter alguma coisa feita de forma incorreta. Voltando. Então, você diria, a vantagem de fazer o processo sozinho: você tem poder, você sabe o que está acontecendo, você tem a experiência de fazer sozinho, bater no peito e falar: cara, eu fui para a Itália, eu resgatei as minhas origens, eu fiz tudo sozinho, fiz tudo sozinha, eu sou foda. Desvantagem: você vai precisar encaixar na sua agenda, na sua rotina atual, um tempo para estudar, tá bom? Então, esses são os cenários. E aí a resposta é: Fábio, contratar um consultor ou fazer o meu processo sozinho? Você vai me responder isso. Você vai deixar aqui no comentário agora. Depois de tudo isso que eu te falei, eu quero que você imagine. Se você ainda não sabe se você vai fazer sozinho com o consultor, eu quero que você imagine as cenas. Eu quero que você imagine chegando na Itália, tendo uma pessoa para te buscar e fazendo isso e isso, e você pagando 5.000 euros para ela. Ou você chegando aqui na Itália sozinho ou sozinha, indo para o comune que você escolheu e fazendo tudo isso, estudando antes. Me fala, você, com base nessas informações, você prefere fazer o seu processo sozinho ou você prefere fazer um processo com consultoria? Deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber como que você está pensando em relação a isso, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci. Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.